Segui minha funcionária que sempre saía com uma sacola cheia do meu restaurante. Ela não é confiável, meu filho dizia. Um dia a segui e quando eu soube o que ela levava, eu fiquei em choque. Olá, seja bem-vindo. Curta, se inscreva e ative as notificações. A luz fria da tela do computador doía nos meus olhos, mas não era isso que me incomodava. Eram os números, frios e implacáveis, que insistiam em dançar na minha frente, contando uma história que eu não queria ler. A planilha de fechamento do mês estava aberta e a coluna de lucros teimava em mostrar um buraco. Um buraco pequeno, quase imperceptível para um olhar desatento. Mas para mim, que conhecia cada centavo que entrava e saía do meu restaurante, era como um alarme de incêndio soando na madrugada. 55 anos de vida, 30 deles dedicados a erguer o sabor da terra do nada, me deram um faro apurado para problemas. E aquele cheiro de problema estava cada vez mais forte. Mãe, ainda aqui? A voz do meu filho, Marcelo, me tirou do transe. Ele entrou no meu pequeno escritório, já sem o avental, pronto para ir embora. Aos 30 anos, ele era meu braço direito e esquerdo, o gerente que cuidava de tudo com uma eficiência que me enchia de orgulho. Olhe isso, meu filho, eu disse, apontando para a tela. Meus ombros pesavam. As contas não batem. De novo. Marcelo se inclinou sobre a minha cadeira, seus olhos percorrendo as linhas e colunas. Ele franziu a testa, o maxilar travado. De novo? É a terceira vez este mês. Não é muito, mas é constante. É como um vazamento lento, um que a gente não consegue encontrar. Um nó se formou na minha garganta. Eu raramente demitia alguém. A equipe do Sabor da Terra era como uma segunda família. Conhecia a história de cada um, seus filhos, suas dificuldades. Eu prezava por um ambiente de trabalho justo e acolhedor, pois acreditava que um funcionário feliz trabalha melhor e, consequentemente, trata melhor os nossos clientes. Mas a realidade era dura. Alguém dentro da minha família estava me traindo. A suspeita pairava no ar, pesada e sufocante, e por mais que eu odiasse admitir, ela tinha um nome e um rosto. Elaine. Tudo começou há 3 meses. A Cláudia, que era garçonete conosco há quase uma década, precisou se mudar para o interior para cuidar da mãe doente. Fiquei com o coração na mão, mas a vida é assim. Anunciei a vaga e entre dezenas de currículos, o de Elaine se destacou pela simplicidade e pela carta de apresentação sincera. Na entrevista, ela se mostrou uma moça tímida, de fala mansa, mas com um olhar determinado. Tinha pouca experiência, mas uma vontade de aprender que me cativou. Decidi dar uma chance. E, para ser justa, eu não me arrependi. Elaine era um poço de eficiência. Chegava 30 minutos antes do seu horário e era uma das últimas a sair. Aprendia rápido, nunca reclamava do trabalho pesado e tinha um jeito doce com os clientes mais idosos que já perguntavam por ela quando não a viam no salão. Ela era quieta, quase não interagia com os outros funcionários além do necessário, mas seu trabalho falava por si. Eu estava satisfeita, orgulhosa até, por ter apostado nela. Meu filho, por outro lado, nunca foi com a cara dela. Essa moça é estranha, mãe, quieta demais, sempre na dela, não se mistura, ele dizia, enquanto conferia o estoque. Isso se chama discrição, Marcelo. Nem todo mundo é expansivo como você. O importante é que ela trabalha direito. Eu respondia, tentando cortar o assunto. Mas agora, com a planilha aberta na minha frente, as palavras dele ecoavam na minha cabeça. O vazamento começou exatamente quando Elaine chegou. Coincidência? Talvez. Mas em negócios, eu aprendi a não acreditar muito em coincidências. Eu era uma faz-tudo no meu próprio negócio. Ficava no caixa, ajudava na cozinha, supervisionava o salão. Meus olhos estavam em todas as partes. E mesmo assim, algo estava escapando. A confiança que eu depositava na minha equipe, um dos pilares do meu sucesso, estava sendo corroída por dentro. Temos que ficar de olho, mãe, Marcelo disse, sua voz séria me trazendo de volta para o escritório abafado. Não podemos deixar isso continuar. Quem rouba pouco, rouba muito se tiver a chance. Ele estava certo. Eu odiava a sensação de desconfiança.
de ter que olhar para os meus funcionários e me perguntar qual deles estaria me apunhalando pelas costas. Mas eu construí o sabor da terra com suor e lágrimas. Era o legado que eu deixaria para o meu filho. Eu não podia permitir que ninguém, por motivo algum, o destruísse. Eu precisava descobrir a verdade, por mais dolorosa que ela fosse. E minha investigação, infelizmente, teria que começar por aquela moça quieta e eficiente, a garçonete exemplar que, de alguma forma, era a principal peça no meu quebra-cabeça financeiro. Eu só não imaginava que, ao puxar esse fio, eu desvendaria muito mais do que um simples furto. Eu estava prestes a questionar tudo que eu acreditava sobre lealdade, família e julgamento. Naquela noite, mal consegui dormir. Cada vez que fechava os olhos, via os números da planilha e o rosto sereno de Elaine. Era uma combinação que não fazia sentido, e isso me deixava furiosa e confusa. Na manhã seguinte, cheguei ao restaurante com uma determinação fria. Eu não seria uma vítima dentro da minha própria casa. Se havia um ladrão entre nós, eu o encontraria. Minha primeira atitude foi passar horas na frente do monitor que exibia as imagens das câmeras de segurança. Eu conhecia cada ângulo, cada canto que as lentes cobriam, o salão principal, a entrada, o caixa, a porta da cozinha. Tudo estava registrado. Passei as gravações do dia anterior em velocidade acelerada, meus olhos fixos na figura de Elaine. Ela era exatamente como eu a via pessoalmente, ágil, focada, movendo-se entre as mesas com uma eficiência silenciosa. Não havia nada, absolutamente nada fora do lugar. Nenhum movimento suspeito perto do caixa, nenhuma conversa estranha com clientes. "Está procurando alguma coisa, mãe?" Marcelo perguntou, colocando uma xícara de café ao meu lado. "Estou tentando entender como o dinheiro some", respondi sem tirar os olhos da tela. "Se alguém está pegando, tem que aparecer aqui." "Talvez não", disse ele pensativo. "As câmeras não pegam tudo. Lembra do corredor que leva ao depósito dos fundos e ao vestiário? A câmera que ficava ali queimou há uns 2 anos e nunca trocamos, porque achamos que não era uma área importante." Um estalo. Era verdade. O corredor era um ponto cego. Um caminho curto que levava ao depósito de bebidas e também à pequena área onde os funcionários guardavam suas coisas. Era um local de passagem. Raramente alguém ficava ali por muito tempo. Minha atenção se voltou para esse detalhe. Comecei a observar o padrão de Elaine não mais na tela, mas no dia a dia do restaurante. Durante o expediente, ela era impecável, mas eu comecei a notar um padrão. Todos os dias, cerca de 10 minutos antes de o seu turno acabar, ela sumia, desaparecia da minha vista. No começo eu achava que ela ia ao banheiro ou ao vestiário para se preparar para ir embora, algo normal. Mas o tempo que ela passava fora do salão começou a me parecer longo demais. 5, 6, às vezes quase 10 minutos. Exatamente no ponto cego das minhas câmeras. E então, o detalhe final, a peça que se encaixou na minha teoria com um clique doloroso, a sacola. Todos os dias, sem exceção, Elaine ia embora com uma sacola plástica grande e cheia. Não era sua bolsa pessoal que era pequena e discreta. Era uma sacola de supermercado, daquelas bem resistentes, e estava sempre estufada, pesada. O que uma pessoa poderia levar do trabalho para casa todos os dias naquela quantidade? Certa tarde, eu estava no caixa quando a vi passar, pronta para ir embora. Ela me deu um boa noite tímido, como sempre fazia, e segurava a tal sacola com as 2 mãos. Meu coração acelerou. A vontade de gritar, de mandá-la parar e abrir a sacola ali, na frente de todos, foi quase incontrolável. Mas eu não tinha provas concretas. Seria a minha palavra contra a dela. Eu precisava de algo mais. Naquela mesma noite, mostrei minha descoberta a Marcelo. Contei sobre o ponto cego, sobre os sumiços diários e sobre a sacola misteriosa. Ele me ouviu com atenção, o rosto sério se tornando uma máscara de decepção. Eu avisei, mãe. Eu senti que tinha algo errado com ela desde o primeiro dia, ele disse balançando a cabeça. Ela tem essa cara de coitada, de quem não faz mal a uma mosca. É sempre com essas que a gente tem que ter mais cuidado.
Ela não é confiável. As palavras dele foram como gasolina no fogo da minha desconfiança. Mas o que ela pode estar levando, Marcelo? A gaveta do caixa é conferida várias vezes. Produtos? Comida? Pode ser qualquer coisa, ele argumentou. Pode estar pegando os trocados que os clientes deixam na mesa antes que alguém veja. Pode ter feito cópia de alguma chave. Pode estar pegando peças de carne, queijos caros, vinhos. O prejuízo no fim do mês bate com o valor de alguns produtos de luxo que temos no estoque e com essa sacola enorme, ela leva um pouco todo dia e a gente nem percebe. A teoria dele era plausível. Fazia um sentido terrível. A imagem de Elaine, com seu jeito humilde, se transformou na minha mente na de uma ladra fria e calculista. Alguém que estudou nossas falhas de segurança e estava se aproveitando da minha boa-fé. A dor da traição era aguda. Eu dei a ela uma oportunidade, confiei nela, e em troca ela me roubava debaixo do meu nariz todos os dias. A raiva começou a substituir a tristeza. Eu vou pegá-la, eu disse a Marcelo, minha voz saindo mais dura do que eu pretendia. Eu vou acabar com essa história amanhã mesmo. Cuidado, mãe. Ela pode fazer um escândalo, negar tudo. A senhora precisa de uma prova irrefutável. E eu vou conseguir, afirmei. Meu plano estava traçado. Eu não iria mais me esconder atrás de telas de computador, eu não iria mais depender de suposições. No dia seguinte, eu não a perderia de vista. Eu a seguiria quando ela saísse e na calçada, longe dos olhares curiosos dos clientes, eu a confrontaria. Eu faria ela abrir aquela sacola. A verdade estava ali, dentro daquele plástico estufado, e eu estava pronta para encará-la. Não importava o quão feia ela fosse. Eu tinha certeza de que ela estava me roubando e precisava provar. A decepção era tão grande que eu já pensava não apenas em demiti-la, mas em chamar a polícia. O dia seguinte se arrastou com uma lentidão torturante. Cada sorriso que eu forçava para um cliente, cada ordem que eu dava na cozinha, tudo parecia uma peça de teatro. Por dentro eu era um poço de ansiedade e raiva. Eu observava Elaine de longe, cada movimento dela parecendo confirmar minhas suspeitas. A maneira como ela limpava a mesa, o jeito que evitava meu olhar, a eficiência que antes eu admirava, agora me parecia um disfarce, uma performance bem ensaiada. Eu mal podia esperar para que o relógio marcasse o fim do seu turno. Quando finalmente chegou a hora, meu coração batia descompassado no peito. Via sumir no corredor do ponto cego. Fiquei no caixa, fingindo conferir alguns recibos, mas meus olhos estavam cravados na porta dos fundos. Minutos depois, ela reapareceu. E lá estava, como um troféu da sua traição, a sacola plástica, branca e estufada, segura em sua mão. Ela caminhou em direção à saída, me lançou o boa noite de sempre e eu apenas assenti com a cabeça, o maxilar travado. Esperei que ela saísse e dei alguns segundos antes de ir atrás. Meu filho, Marcelo, que sabia do meu plano, me olhou do balcão e fez um sinal de encorajamento com a cabeça. Respirei fundo e empurrei a porta de vidro, o ar da noite me atingindo o rosto. Elaine já estava na metade do quarteirão andando rápido, como se quisesse fugir. «Elaine!» Eu chamei, minha voz soando mais alta e dura do que eu planejava. Ela parou de supetão e se virou. O rosto pálido sob a luz amarela do poste, seus olhos se arregalaram ao me ver marchando em sua direção. «Dona Roberta, aconteceu alguma coisa?» Ela perguntou. A voz um firo. Parei a um passo dela. Minha raiva, alimentada por dias de suspeita e pela dor da traição, borbulhava na superfície. Aconteceu sim, Elaine. Aconteceu que eu tô cansada de ser feita de boba. Eu quero saber o que tem dentro dessa sacola. Ela instintivamente apertou a sacola contra o corpo, dando um passo para trás. Não é nada, dona Roberta. É só lixo. Lixo? Eu ri. Um som amargo e sem humor. Você carrega um saco de lixo pesado para casa todos os dias? Por favor, não me tome por idiota. Eu sei que você tem o roubado. Meu filho me avisou sobre você, mas eu não quis ouvir. Eu te dei uma chance, Elaine, e você me paga assim? Mostre o que tem na sacola agora. O rosto dela se contorceu em uma mistura de pânico e humilhação. Lágrimas começaram a brotar em seus olhos.
Por favor, Dona Roberta, não faça isso. Mas eu não estava mais ouvindo. Cega pela certeza e pela fúria, eu avancei e arranquei a sacola da mão dela. O plástico rasgou um pouco com a força. Ela soltou um pequeno soluço, cobrindo o rosto com as mãos. Com os dedos trêmulos de raiva, eu abri a boca da sacola para finalmente ver a prova do crime, para expor a ladra que ela era. E então eu congelei. Meu mundo inteiro pareceu parar. O som dos carros na rua, a conversa das pessoas na calçada, tudo desapareceu. Dentro da sacola não havia dinheiro, não havia peças de carne nobre, nem garrafas de vinho caro. O que havia era comida. Mas não comida fresca do nosso estoque. Eram as sobras. Pedaços de frango assado que os clientes não comeram. Montinhos de arroz e feijão que seriam raspados dos pratos. Legumes cozidos que já não estavam bonitos o suficiente para serem servidos. As pontas de pães que eram descartadas. Era comida que, ao final de cada noite, ia direto para a grande lata de lixo nos fundos do restaurante. Levantei o olhar da sacola para o rosto de Elaine. Ela chorava em silêncio, o corpo tremendo. A raiva que me consumia se esvaiu em um instante, dando lugar a uma onda gelada de choque que rapidamente se transformou em uma vergonha quente e sufocante que subiu pelo meu pescoço. Eu não era uma patroa descobrindo uma ladra. Eu era uma mulher rica e cruel, humilhando uma pessoa desesperada por causa de restos. Elaine, minha voz falhou. Que é isso? É comida, para mim e para o meu marido, ela disse entre soluços, sem conseguir me olhar. Eu sinto muito, Dona Roberta. Eu devia ter pedido, mas tive tanta vergonha. Eu pego só o que ia para o lixo, eu juro. Eu nunca pegaria nada que pudesse ser vendido. A realidade me atingiu como um soco no estômago. O dinheiro que faltava não era ela. Nunca foi ela. E eu, na minha arrogância, a condenei sem julgamento. Pelo amor de Deus, me perdoe, eu pedi, as palavras saindo emboladas. Elaine, olhe para mim. Me perdoe por duvidar de você, por te tratar dessa forma. Ela finalmente baixou as mãos, o rosto molhado de lágrimas. A senhora não tem culpa. Eu sei que parece errado. Não, não parece. O que parece errado é um dos meus funcionários precisar pegar restos para comer. Por que você não me disse que estava passando por dificuldades? Ela respirou fundo, tentando se acalmar. Meu marido, ele sofreu um acidente de trabalho há 1 ano. Ficou numa cadeira de rodas. Ele não consegue arrumar emprego. E o nosso filho, ele é só um bebê. Ele precisa de um leite especial, uma fórmula que é muito cara. O posto de saúde raramente a consegue fornecer. Então todo o meu salário vai para o leite dele e para o aluguel. Não sobra quase nada, para mim e para o meu marido. Cada palavra era uma facada na minha consciência. Enquanto eu me preocupava com pequenos desfalques, ela travava uma batalha diária pela sobrevivência. Enquanto meu filho a julgava, ela só queria garantir que o seu bebê tivesse o que precisava. Elaine, me leve até sua casa. Eu quero ver. Eu quero ajudar. Ela hesitou, mas depois assentiu. Joguei a sacola rasgada em uma lixeira e a guiei até o meu carro. O caminho foi silencioso. Ao chegar na sua casa, num bairro simples e distante, a verdade se materializou na minha frente. A casa era minúscula, mas impecavelmente limpa. Na sala, um homem de olhar gentil estava em uma cadeira de rodas e no seu colo, um bebê pequeno dormia serenamente. A realidade dela era exatamente como ela descreveu. Dura, difícil, mas cheia de dignidade. Fui tomada por uma comoção imensa. Eu tinha julgado tão mal, tinha sido tão injusta. Naquele momento, eu prometi a mim mesma que faria o que fosse preciso para reparar meu erro.
A ajuda que eu prometi não seria apenas uma esmola, seria uma mudança de vida. Mas antes, eu tinha outro problema para resolver. Se não era Elaine quem me roubava, então quem era? Voltei para casa naquela noite com a alma revirada. A imagem do bebê de Elaine dormindo, alheio às batalhas que seus pais travavam, não saía da minha cabeça. A culpa pelo que fiz a ela era um peso físico no meu peito. Mas por baixo dela uma nova chama se acendia. Uma fúria fria e determinada. Eu havia sido enganada. Alguém tinha manipulado minha percepção, usado meus medos e plantado a semente da desconfiança. E se não era Elaine, o círculo de suspeitos se fechava de uma forma que me aterrorizava. No dia seguinte, informei a todos os funcionários que Elaine tiraria alguns dias de folga remunerada para resolver questões pessoais. Eu precisava de tempo e espaço para investigar sem que ela estivesse por perto, para protegê-la de mais acusações injustas. Meu primeiro alvo não foram as pessoas, mas os processos. Se o dinheiro não estava sendo pego da gaveta, ele estava sumindo de outra forma. Foi então que me lembrei das palavras de Marcelo sobre como Elaine poderia estar roubando, adulterando máquina de cartão. A acusação que ele fez, tão específica, começou a soar estranha. Passei o dia inteiro debruçada sobre os relatórios das operadoras de cartão. Eram pilhas de papel e extratos digitais. Comparei cada comprovante emitido pelas nossas máquinas com o que efetivamente caía na conta do restaurante. No início, tudo parecia normal. Mas a perseverança é uma virtude que a vida me ensinou, e eu encontrei. Era uma agulha no palheiro. Uma única transação de um cliente no valor de R$250, que constava como cancelada por falha de comunicação no nosso sistema, mas no extrato do cliente, que por acaso era um amigo e me mandou uma foto para comprovar o pagamento, a cobrança tinha sido efetuada. Meu sangue gelou. Não era um roubo de mercadoria. Era algo técnico, sofisticado. Era um golpe. Liguei imediatamente para a empresa da máquina de cartão e, me identificando como a proprietária, pedi uma auditoria completa de uma das máquinas, em particular, a que ficava mais perto do balcão de Marcelo. Expliquei a situação e eles me prometeram um relatório técnico em 24 horas. A espera foi excruciante. Marcelo parecia notar minha atenção. "Descobriu mais alguma coisa sobre a espertinha da Elaine, mãe?" Ele perguntou, tentando parecer casual. "Ainda estou investigando", eu respondi seca. Olhar para ele, para o meu próprio filho, e sentir a semente da dúvida brotar, era a maior dor que eu já havia sentido. No dia seguinte, o e-mail chegou. O relatório técnico era claro como água. A máquina havia sido adulterada com um software malicioso. Pequenas transações, geralmente em horários de pico, eram desviadas. O sistema registrava como erro, mas o dinheiro ia para outra conta, uma conta que não era do restaurante. O relatório terminava com o número da conta para a qual os fundos estavam sendo enviados. Eu não precisei consultar nenhum banco. Eu conhecia aqueles números de cor. Era a conta poupança que eu mesma abri para o Marcelo quando ele fez 18 anos. O chão se abriu sob os meus pés. O ar me faltou. A traição não vinha de uma estranha, de uma novata. Vinha do meu próprio sangue, da pessoa em quem eu mais confiava no mundo. A dor foi tão avassaladora que por um momento eu quis acreditar que era um engano. Mas não era. Todas as peças se encaixaram. A insistência dele em culpar Elaine, a forma como ele semeou a desconfiança em mim. Ele a usou como um escudo para encobrir seus próprios crimes. Ele a viu passando necessidade e, em vez de sentir compaixão, viu uma oportunidade de criar um bode expiatório perfeito. Imprimi o relatório, esperei o restaurante fechar e o último funcionário ir embora. Chamei Marcel até meu escritório. "Mãe, estou cansado. Podemos ver isso amanhã?" ele disse, entrando na sala. "Sente-se, Marcelo", eu disse. Minha voz não era de mãe. Era de uma dona de empresa traída. Coloquei o relatório sobre a mesa e o empurrei em sua direção. "Eu quero que você me explique o que é isso." Ele pegou o papel, começou a ler
e seu rosto foi perdendo a cor. O sorriso arrogante desapareceu, substituído por um pânico crescente. Ele levantou os olhos para mim, a boca entreaberta, sem conseguir formar palavras. Era você, Marcelo, o tempo todo, eu disse, sentindo as lágrimas quentes finalmente escorrendo pelo meu rosto. Você roubou de mim, da sua própria mãe. E pior que isso, você deixou que eu humilhasse uma mulher inocente, uma mulher que só pegava nossos restos para não passar fome, para encobrir sua sujeira. Mãe, eu posso explicar, ele gaguejou, levantando-se. Eu fiz umas dívidas, umas apostas, eu ia devolver o dinheiro, eu juro que ia. E culpar a Elaine fazia parte do plano de devolução? Perguntei, a voz carregada de desprezo. Ele desabou. Me perdoa. Por favor, me dá uma nova chance. Eu sou seu filho. Sim, você é meu filho, eu disse, me levantando, a dor dando lugar a uma resolução inabalável. E é por ser seu filho que eu não vou chamar a polícia. Mas você está demitido. Arrume suas coisas e saia daqui. Eu não quero mais te ver neste restaurante. Ele implorou, chorou, agarrou meu braço. Foi a coisa mais dolorosa que já fiz na vida, mas eu o afastei. Eu precisava lhe ensinar a lição mais dura de todas sobre honra e consequência. Ele teve que sair, e semanas depois soube que arrumou o emprego de garçom numa lanchonete no centro. Talvez assim ele aprendesse o valor do trabalho honesto. No dia seguinte procurei Elaine. Pedi que viesse ao restaurante e contei tudo a ela. Ela ficou em choque. Então eu fiz minha proposta. O cargo de gerente está vagado, mas eu sei que você gosta de ser garçonete. Porém, o trabalho no caixa e no escritório exige alguém de extrema confiança. Seu marido, ele tem experiência com a administração? Os olhos dela encheram-se de lágrimas, mas desta vez eram de esperança. Ele trabalhava em um escritório antes do acidente. Ele é ótimo com números. Então, a vaga é dele. E quanto ao seu filho? Considere o meu afilhado. Enquanto o governo não fornecer o leite, eu fornecerei. Ele não vai ficar sem nada nunca mais. Elaine me abraçou com uma força que me surpreendeu. Um abraço de puro alívio e gratidão. Hoje, meses depois, o sabor da terra é um lugar diferente. O marido de Elaine, o Carlos, é um funcionário exemplar no caixa. E a alegria de vê-lo se sentir útil e produtivo não tem preço. Elaine continua sendo a melhor garçonete que já tive. E eu? Eu aprendi da forma mais amarga que a confiança é um presente frágil e que, às vezes, o maior perigo não vem de estranhos, mas se esconde por trás do sorriso de quem a gente mais ama. No fim, descobri que nem sempre quem está ao nosso lado é quem realmente joga no nosso time.